Olá pessoal, então a gente vai começar. Aqui, nós estamos aqui praticamente no horário e a gente vai falar sobre custo, prazo e qualidade na obra. Vai ser muito bom, o Caio já está entrando, Laura, olá, Felipe, Félix Capinzaic, olá. Wallace, Laura, aí o Caio vai estar entrando daqui a pouco. Opa! Pronto. Tudo bem, Caio? Maravilha, Júnior. Tá me ouvindo? Opa, que bom. Perfeitamente, e você? Tudo bem, também, muito bem. Eu primeiramente Maravilha. agradeço aí você ter aceitado esse bate-papo aqui. Eu tenho acompanhado você aí, eu gosto dessa parte de gestão e eu achei bastante interessante um arquiteto, né, também que gosta da parte de gestão de obra, que é fundamental, né, para que realmente a obra ande bem. Que bom, Caio. Você mora onde, Caio? Valeu, Júnior. Eu que agradeço, na verdade, o convite, né? Porque é, essa área de obras é uma área que me interessa muito. Desde faculdade, antes de faculdade, já gostava muito dessa parte de obras. Então, me especializei nessa área que eu me encontro mesmo. Então, muito obrigado aí por estar a gente discutindo aí, né, esse assunto na internet aí para poder ajudar essa galera aí que está iniciando ou tem dificuldades em obra. Eu sou de Salvador, Bahia. Opa, Você... que bom. Mais um baiano aí. Eu conversei há pouco tempo com o baiano também, ele é lá de Momentos da Engenharia Sim, e foi muito bom. que E, legal, muito e bom, muito você é de bom. Salvador mesmo? Salvador mesmo, Salvador. Opa, que Ah, bom. Isso é bacana porque a gente vai ter experiências aí variadas, né? Eu sou aqui do estado de São Paulo, do interior, sim. e Jaú, né? apesar de Jaú, bem no centro, você conhece aqui a região? Não, não conheço não. Já É, vi algumas imagens da região aí do centro, mas não conheço a cê- cidade. mas eu quando eu me formei, eu viajei muito, já trabalhei aí, né? Não só na Bahia, mas como mais pro Nordeste mesmo lá, mais para Sim, cima, né? sim, Mas foi sim. muito bom porque a gente aprende muito, né? Principalmente essa Claro, parte mesmo de gestão de obras, né? De você saber claro. sequências, planejamento, orçamento, programar uma obra, controlar, né? Que é fundamental, Sim, que a gente vai planejamento falar. só não adianta, né? Eu até vi uma das suas falas, né? No seu Instagram, de realmente a importância que tem de não só se transformar num documento no início da obra, mas de realmente acompanhar até o final da obra para que aquilo ocorra, Claro, né? E se não claro, ocorrer, claro. você ter tempo de alterar sem que haja um efeito, por exemplo, de aumentar muito o custo ou de o prazo estourar totalmente. Então, se você tiver Sim, um controle, você consegue, né? Tá na sua mão para você poder, né? Antes que termine a obra, você vai poder fazer isso. uma boa gestão da obra. O segredo é não ser E surpreendido, né? Tem que acompanhar diariamente para que se seja pensado conforme aquela curva ali sai um pouco do lugar. Mas se você é é, surpreendido aí, um baque muito forte, com certeza tem atraso, prejuízo, aí é pior. é verdade. Caio, para a gente começar aqui a falar, e a Vamos gente vai lá. falar preço, custo e qualidade. Eu acho que tudo, na verdade, começa para que a gente possa, né, ter essa preocupação na gestão com custo, preço e qualidade. Tudo se começa com um bom projeto, né? Com uma boa conversa com o cliente, em você saber realmente o que o cliente quer, né? Na Sim, execução de um projeto, né? Não adianta fazer um belo projeto que não vai atender as necessidades do cliente, né? Então, na verdade, a gente precisa ouvir muito o cliente, sentir as emoções, aonde ele coloca a emoção,
Ou seja, Exatamente. se ele fala eu quero uma piscina, pronto, é aí que você tem que caprichar. Se ele fala, poxa, eu tenho um cachorrinho que eu quero... Pô, tem que caprichar na casa com a convivência com esse cachorro. Então, muitas vezes a gente percebe, e principalmente arquiteto, eu tenho muito estagiário e o arquiteto é mais teimoso, o arquiteto ele é mais artístico, mais Exatamente. criador. Então ele tem um pouco mais de dificuldade de, por exemplo, de mudar as coisas, né? O arquiteto ele faz e é como se ele estivesse assinando um quadro, né? Uma obra. E é realmente isso, né? Isso. E realmente é duro quando você tem um cliente que quer diferente e você vê às vezes que o cliente quer uma coisa que vai ser pior para ele. E você Isso. tenta convencer, mas às vezes ele ainda Exatamente. insiste, né, em alguma coisa que você fala. Mas depois é engraçado que isso é interessante, que depois de que passa, você faz, depois de alguns anos, esse cliente vem falar, Júnior, se eu tivesse te ouvido aquele dia lá, eu não teria feito esse banheiro tão grande, por exemplo, né? Exatamente. Exatamente. É, Esse é um aspecto muito importante, Júnior, sobre a expectativa, né, as sentimento do cliente. Isso pode desencadear uma série de problemas no decorrer da obra. Esse entendimento dessas necessidades, dessas expectativas, dessas emoções do cliente ajuda muito. Por exemplo, há pouco tempo tive um cliente que adquiriu uma casa nova e ele queria projeto de reforma na casa dele. Nesse momento de contratação, toda a expectativa dele com a casa, de moradia, de mudança, estava lá em cima, certo? Toda uma felicidade enorme, uma expectativa muito grande. Então, estava tudo lá em cima. O cliente falava que queria a casa para a vida inteira, certo? E ali seria onde ele ia construir a família dele. No decorrer do projeto, o cliente enfrentou algumas dificuldades com o próprio condomínio, né? Foi um condomínio novo, então tiveram algumas reuniões de condomínio, onde ele foi conhecer o nível de vizinhos que ele estava tendo, que não era com o nível de vivência dele. E isso acabou baixando muito a expectativa do cliente em relação àquela moradia. Então, um sei. projeto que se iniciou com um nível de emoção alto, já foi começando a baixar. Beleza, o projeto Verdade. foi aprovado, tudo certinho. No início da obra, o cliente estava tão desgostoso com o projeto, com a moradia, que já queria diminuir tudo que ele tinha aprovado para poder reduzir custo e já estava Ah, pensando em vender a casa porque ele não queria morar ali. Então, é uma situação entendi. bem assim complicada que a gente tem que ter muito tato, muito dedo para poder ir convencendo o cliente a não fazer uma besteira por uma emoção ali que ele está envolvido, né? Então a gente tem que convencer tecnicamente o que vai ser melhor, comercialmente o que é que ele deve investir na casa. Então é um processo mesmo que o arquiteto ou a pessoa que está conduzindo um engenheiro, uma obra, tem que estar ao lado do cliente, né? Tem que dar É, conselho para ele e expor tudo de forma clara. é verdade. Eu imagino até que o arquiteto, que é, vamos dizer, o responsável maior pelos projetos, né, e na execução do projeto arquitetônico, né, deve ter muito essa situação, porque é aí que trabalha, né, o custo, prazo e qualidade. Porque muitas Sim, vezes ele começa a diminuir muito, vamos dizer, ele quer diminuir o custo, como você falou, porque talvez, vamos dizer assim, ele deu uma desanimada no negócio, e aí ele sim, vai ter uma consequência ruim, que ele vai cair qualidade, né? E sim, quando sim. cai qualidade, a gente fala em qualidade, é importante isso, que qualidade não é só material barato, né? De material ruim, vamos dizer assim. É Não, muitas vezes um estilo, né? Principalmente vocês arquitetos, né? É você poder fazer, por exemplo, uma parede, vamos dizer, com um revestimento decorativo mais nobre, com mais textura, com mais é, textura também, né? começa a ficar sem Oi? sentido. Ah, me O, fugi um pouco. o projeto começa a ficar sem sentido, começa a Ah, cortar precisa. escuro. Isso mesmo.
e aí começa a mudar o estilo, e aí acaba ficando muitas vezes um Frankenstein, né? Ou seja, você começa a obra com uma expectativa e aí o cliente começa a diminuir o teu poder de compra, vamos dizer, de material, isso e aquilo. E aí, então, você planejou uma coisa e aí, dentro daquilo, teve que mudar. E com os custos menores, acaba tendo um resultado totalmente diferente, né? Isso é bem ruim, porque nós, como profissionais, às vezes... Vamos dizer, as pessoas que vão visitar essa residência, as pessoas que vão ver, principalmente para o arquiteto, eu acredito que ele assina aquele projeto e aí, de repente, não é aquilo que você queria, né? Não é o projeto que você imaginou, ele acabou virando uma outra coisa, e só que é você que é o autor. É difícil isso, né? Como é que você trabalha com essa parte? Olha, é uma parte muito complicada, é bem difícil mesmo, né? O que eu sempre deixo claro com o cliente, ele aprovou o projeto, né? E após essa aprovação, o projeto tem que ser construído com o cliente e não apresentado simplesmente um projeto pronto, sem ele entender, sem ele compreender o porquê das decisões. Primeiro ponto é o porquê daquilo ali. Ele pode até achar bonito, maravilhoso, mas ele não dá uma certa, digamos assim, envolvimento e valorização das suas decisões, né? Ainda assim, que o cliente queira fazer modificações, a gente tenta orientar, a gente tenta dizer o que aquilo ali vai implicar no projeto dele, mas a minha decisão, eu digo, olha, tecnicamente, se não tiver problema, tecnicamente, para causar algum acidente ou algo do tipo, né, o imóvel ficar irregular, fala, olha, o risco é seu, estou te orientando, mas o risco é seu. Então, entenda que isso é uma decisão sua, né? O imóvel é seu, eu não posso estar aqui obrigando a você a não fazer isso, etc. Né? Eu não entraria no mérito de ter uma desavença com o cliente porque ele quer tomar outra decisão em projeto. Não é o meu perfil isso. Mas isso, de qualquer forma, eu tento registrar através de e-mails, através de uma reunião de atas, para que fique claro que ele está modificando o projeto e tomando a decisão própria, contrária projetual. O que eu tenho feito e que é bastante importante, com o tempo, parece talvez as coisas deixaram de acontecer, mas eu sou do tempo que a gente aprendeu a fazer o diário de obra, a gente tem uma caderneta, e a gente fazia à mão, né, com a lapiseira. Então, visitava a obra. Então, nós fazíamos e depois, periodicamente, a gente tem uma reunião com o cliente, ou quinzenalmente, ou às vezes mensalmente, dependendo do cliente. E eu fazia que ele dava uma via. Naquele tempo era carbonado, né? Eu sou meio antigo, eu tenho 32 anos de formado. Mas hoje... hoje não. Estou com 55. Mas hoje, o que eu faço? Eu faço no computador, né, tal, e no final do mês eu apresento e passo uma via para o cliente, ele assina uma outra via e me entrega. Que ele recebeu o andamento da obra, né? Então, todo o processo, eu tiro fotos, então eu faço um relatório físico, comentando o fato, né, do que está acontecendo. Quando há mudanças, eu coloco ali que houve mudanças e principalmente tudo, né? Mas quando é o cliente que pede a mudança e que fica diferente do projeto, como um aqui perguntou, né? Como é que faz quando fica de preço diferente? Então anota e faz ele assinar, né? Eu acho que isso é um documento importante porque muitas vezes lá na frente, já aconteceu isso comigo, né? Durante vários anos. Às vezes até o cliente esquece. Os clientes podem chegar a falar assim, poxa, mas por que fez assim? Fez assim porque você pediu para mudar isso aqui, né? E você assinou um documento que você pediu. Porque muitas vezes, como eles não são do dia a dia, né? Normalmente, eles têm uma opinião naquele momento que muitas vezes eles chegam a mudar um projeto e com o passar dos anos ele não entende o porquê que ele nem até esquece que ele pediu para mudar aquilo. Não é verdade? Você está rindo porque já aconteceu isso com você, com certeza. E se você não tem documentados, fica na palavra, ele não vai lembrar que foi ele que mudou.
Então, isso é um dos cuidados que a gente precisa ter. Fazer um relatório físico, ou seja, eu tiro foto e sempre anoto. Aqui foi feito isso por causa disso, por causa disso. E ele assina. E aí você tem um documento também, né? Que infelizmente, muitas vezes, a maioria, com certeza, a maioria das vezes é para pior, né? Que nem eu digo para o cliente. Falei, poxa vida, mas não faz isso, né? Porque, na verdade, a gente estudou. A gente sabe, por exemplo, a melhor posição do sol, aonde vão ficar os quartos, aonde vai ficar a piscina, a ventilação, né? A iluminação natural, tal. Então, se o cliente às vezes quer mudar, é difícil, mas como você falou, a gente precisa sempre ter a oportunidade, pelo menos, de falar para o cliente, né? O porquê das coisas, né? Por que a gente está adotando assim, tecnicamente, né? Quais os motivos que levam a ser melhor a qualidade, né? Como a gente está falando, né? E muitas vezes também, como a gente pode até acrescentar aqui, devido a algum sistema construtivo, né? Algum material que a gente utiliza na obra que tem, vamos dizer, consequências ou que depende de uma antecedência, né? De uma coisa depende da outra. E, às vezes, o cliente não enxerga isso, né? E aí, ele não sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo. E aí a gente tem que tentar explicar, né? É uma situação, às vezes, difícil, mas a gente tem que tentar explicar para que não haja, depois, alteração no projeto, no sentido de estragar o projeto, né? Claro, claro. Então, isso é bastante importante. E tem, se o pessoal quiser fazer pergunta, a gente não consegue falar e ler, mas vamos lá. Com a tecnologia temos que nos adaptar e formalizar por WhatsApp também, né? Hoje com WhatsApp ou por e-mail são maneiras aí de a gente formalizar e documentar mesmo, porque muitas vezes hoje não tem como antigamente, a gente pegava assinatura, né? Porque era feito no papel à mão. Hoje, um e-mail, ele vale como um documento, né? A partir da pessoa que recebe, ele pode ser considerado como lido e entregue. Sim, sim. E eu acho que isso daí é bastante importante, porque eu já vi, né, nesses anos todos, até colegas nossos serem processados por algum motivo que, na verdade, foi acarretado por alterações do próprio cliente. Exatamente, exatamente. Né? É muito importante essa comunicação mesmo, esse diário de obra. É uma das ferramentas mais importantes assim, para se resgatar o histórico de obra quando se precisa de alguma informação. É fantástico isso. Às vezes, mesmo que não se faça em formulário oficial, mas de alguma forma, eu recomendo a todos, nem que seja num bloco de notas no aplicativo em celular, né, e-mail, como a Cris Ávila falou aqui, mas registra cada dia o que acontece de mudança ou de algo que impacte na obra. Porque isso se você quiser um dia voltar no tempo na obra e saber o que aconteceu, isso é fantástico. Vai ajudar 100% nesse levantamento. Tem uma pergunta cá em cima, a Kekeu, ela pergunta: meninos, quando a gente precisa de um orçamento para reformar, chamamos um engenheiro ou um construtor? Então, eu acho que... Posso responder? Claro. Mas eu acho o seguinte, que se for mexer, vamos dizer, com parte estrutural, né, principalmente for derrubar a parede, mexer, é bom ter o engenheiro, sem dúvida nenhuma. O pedreiro, ele é um prático que ele, muitas vezes, por exemplo, ele faz numa casa, aí ele acha que ele fez daquele jeito, ele vai fazer na outra igual, e nem sempre tem as mesmas características. Às vezes é um sobrado, às vezes você tem uma sobrecarga diferente. Então, essa parte estrutural é sempre importante ter um engenheiro. E se é uma reforma que tem o conteúdo estético, né, criativo, não tem por que não chamar um arquiteto, né, que é uma pessoa mais indicada, que vai escolher cores, que vai já pensar nos móveis, já tem uma visão, né, que vocês enxergam a casa já pronta, com os móveis, com os revestimentos, né, com todo o conforto, com qualidade. Então,
é duro, mas as pessoas quando começam a perceber que é um investimento, tanto o engenheiro como o arquiteto, que ele só vai ganhar com isso, vai ter uma casa, muitas vezes até mais barata, porque a gente tem essa preocupação custo, preço, qualidade, né, que nós estamos falando, até uma casa mais barata, porque não compra material errado, não tem desperdício, não tem, às vezes compra, não está sempre comprando, às vezes pode comprar errado, né? Então tem vários motivos. E o ganho que tem de qualidade, de conforto, né, de iluminação, ventilação, como a gente está falando, estético, tudo, com o arquiteto, não tem comparação, não há, vamos dizer assim, comparação com uma situação da própria pessoa pegar e olhar uma revista e de repente fazer ali achando que vai ficar bom, né? Então, às vezes fica, mas ele corre um risco muito grande de não ficar, né, de ter... Como é que... Você tem feito muita reforma, Caio? Sim, sim. Aqui, esse ano de 2019 foi um ano de muitas reformas, né? Muita mesmo. Eu acho que agora, a partir de 2020, que devem surgir algumas obras mesmo, mas foi um ano de reformas. O que eu diria desse assunto, como você falou, é assumir o risco, né? Contratar um profissional para o projeto, um profissional para executar a obra, aí você está ali realmente investindo no seu imóvel, no seu patrimônio. Agora, você querendo pular essa etapa e contratar direto o executor final, que seria o pedreiro ou o empreiteiro, alguma coisa do tipo, é você assumir o risco que aquilo ali pode não sair tão bom, pode sair do prazo, pode sair do custo e pode futuramente isso aí ter um vício oculto aí, ter problema de garantia que a pessoa não vai assumir, né? São riscos que a pessoa assume. É verdade. E você falou uma coisa que é importante. O que nos diferencia do pedreiro, do mestre de obra, é justamente esse lado que eu chamo mais nobre, que é você saber fazer um orçamento, saber controlar esse orçamento, você saber fazer uma programação, saber a sequência das etapas. Isso tudo faz com que você barateie a sua obra, né? Fazer reuniões produtivas, que eu vi também dos seus vídeos, né? A importância de ter reuniões produtivas, porque o que eu já vi de situações, pessoas que contratam direto um pedreiro e eles não se entendem, né? Não se entendem, falam, porque a linguagem, a gente tem uma linguagem mais próxima, né, do executor ali de obra, do pedreiro, do mestre. O cliente, muitas vezes, o que ocorre é mal entendido, na verdade, né? O cliente fala uma coisa e o pedreiro entende outra, e depois acaba tendo confusões. E isso tudo é de muita importância, ter reuniões, que eu digo, reuniões mesmo que seja um relacionamento entre duas pessoas, né? Que elas sejam produtivas, né? Como você falou num dos seus vídeos lá, que eu gostei bastante. Perfeito. Reunião, você tem que sair com a decisão da reunião, né? Você não pode sair dali porque foi o que teve aqui, foi o que a gente viu, né? E reunião que eu digo é uma conversa, às vezes você está no canteiro de obra, você tem conversar uma coisa, decidir, então vai direto ao assunto, chega logo e resolve, sem enrolação. A Priscila mandou uma pergunta aqui muito legal. A Priscila de Camaçari, ela é da parte de manutenção da Ford aqui em Camaçari. Opa! Conheço ela, me acompanha há algum tempo aí, já foi minha estagiária. Ela pergunta aí, meninos, vocês já desistiram de algum projeto por excesso de interferência do cliente nas decisões? Eu vou começar a responder aí, Júnior. Responda. Não, nunca desisti de um cliente, não tenho por que desistir. Acho que um contrato iniciado ele tem que ir até o fim. Os problemas vão acontecer de todos os lados, alguns bem muito complicados, outros menos. Mas o desafio de um profissional é esse, é você se conseguir sair desses problemas, conseguir conduzir cada problema que aconteça. Já passei por muita situação crítica mesmo, que eu pensava, pronto, agora eu vou quebrar, não sei o que fazer. Mas com paciência, aplicando a verdade, as coisas claras,
e assumindo os riscos e prejuízos e outras questões, se vence, né? E daí em Sim. diante é aprendizado para que não aconteça de novo, mas É. tem que encarar, não pode chegar e É. desistir, não. Então, comigo é o seguinte, eu já estou com 32 anos formado, já aconteceu de tudo, né? Então, na verdade, eu também procuro fazer como você, né? Sempre a gente mostrar importâncias, principalmente nós, engenheiros, nós temos, tem uma responsabilidade, eu acho que a responsabilidade, por exemplo, estrutural é uma responsabilidade muito grande, né? É Uhum. maior do que uma responsabilidade, por exemplo, de estética, né? Ou de Claro, conforto, isso e aquilo. Porque a estrutural, ela pode matar, né? Então, segurança, já né? me aconteceu, foi muito pouco, talvez, eu acho capaz de uns 2 ou até 3 de situação aonde cliente, por exemplo, faz um sobrado e depois quer fazer um terceiro andar e quer fazer não sei o que, quer fazer não sei o que lá, quer fazer Aí não, quer colocar o carro, por exemplo, era para ser uma sala, nesses terrenos que caem para o fundo, uma vez esses terrenos que caem para o fundo, então ela começa como uma casa térrea, mas na verdade ela termina como um sobrado, porque o terreno vai caindo, né? vai, E, é. e aí eu já tive uma situação que o cliente quis mudar tanto o projeto que aonde ia ser uma sala, ele queria que fosse garagem. Só que essa garagem, porque garagem você está tendo uma outra sobrecarga, é veículo que é Sim. mais pesado, ele tem movimento, né? Ele É vibra. outra. Então, por exemplo, você coloca uma laje para uma determinada situação, que é para a sala. De repente, o cara quer colocar caminhão, por exemplo, quer colocar carros pesados. Ele tinha uma van, na verdade, uma van, isso e aquilo. É. Mas não era só isso. Então, na verdade, quando começou demais, né, porque às vezes tem clientes que, infelizmente, são realmente difíceis e a gente lida. A maioria a gente consegue lidar. Eu acho que a Claro. gente tem que ter realmente essa flexibilidade e a gente, na verdade, que nem eu falo para meus clientes, tudo é possível. Tem cliente que fala assim, dá para fazer isso? Dá para fazer, só que a gente tem que pensar, tem que reforçar às vezes, né? Tá, você quer fazer uma garagem aí? Não era para ser. Então vamos fazer algum reforço, vamos, né? Tem que tomar. Agora, aquele cliente que não entende, e como já me aconteceu, muito pouco, né? Eu falei umas 2, 3 vezes, eu infelizmente. Porque o duro é quando o cliente chegou e falou assim: mas tem um engenheiro fulano de tal falou que faz, né? Então, aí eu falo: olha, você não está preso a mim, a gente desfaz o contrato, né? Eu dou baixa no meu nome aqui e o outro assume, né? Que às Sim, vezes, infelizmente, concordo. pode chegar nessa situação. E eu Concordo. até coloco isso como uma situação que é infeliz, né, de chegar nesse ponto, mas que os profissionais às vezes têm que tomar essa atitude, porque a gente não pode ficar assumindo situações. Você vê que é pouco, mas acontece de prédios que caem, de casas que lajes que, né, que caem, então situações, Concordo. e a nossa responsabilidade é muito grande. Então nós precisamos ser valorizados, né, pelo cliente. Uma coisa também que é importante, que desde o início a gente estava falando, que me veio, eu esqueci de falar, que o cliente ele precisa confiar na gente. É a mesma coisa como você vai no médico, você tem que confiar no médico, né? Se o médico fala, toma tal remédio, você vai tomar porque você fala, não, eu confio nesse cara, eu tenho que tomar esse remédio. Com o engenheiro ou arquiteto também tem que ser assim. O nosso cliente Tem que ser. tem que dar um crédito de confiança, né? Perfeito, Porque se a perfeito. gente diz que estruturalmente tem que ser feito isso, 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 a gente, claro, tem que ter a responsabilidade de estar falando a coisa correta, né? Consciente. Claro, Tem que claro. ser feita. O arquiteto também. Ele está dizendo, é melhor essa situação do que a outra. Seria bom que eu visse, né? Eu sei que não é sempre assim, mas a gente tenta mostrar para o cliente e fazer com que ele perceba que vai mexer na qualidade, né? Como a gente estava falando. É. Nem sempre, Nesse- uma coisa que... Pode falar. Não, diga. Nesse ponto de mexer, alterar em estrutura, essas questões, eu nunca tive com o cliente, né? Esse tipo de alterações. Agora eu já Sim. tive muito de acabamento,
de trocar, assim, questões de estética e uso, mas não para chegar nesse ponto de ser algo que vai colocar em risco o imóvel, né? Aí realmente é complicado. Aí você não pode assumir uma coisa que legalmente vai dar errado, né? É verdade, não dá. A câmera Até... virou, Ah, virou? virou. Eu estou pondo aqui na obra, eu estou até escrevendo aqui, porque se eu vou deixar fixo isso aqui, ó. A ru... Ah, peraí, que eu bati o dedo errado então, peraí. É, Aonde que vira? Ah, aqui. e- isso, agora sim. Isso. Então, É, coloquei fixo aqui, que parece que uma pessoa que saber o assunto, então é prazo, custo e qualidade na obra, né? pronto. E o importante disso tudo é que muitas vezes, como a gente estava falando, a importância do engenheiro e do arquiteto, que nem sempre o fato de você estar pagando mais caro, vamos dizer, né? Você vai ter qualidade, né? Sim, Tem gente que pensa assim, não, mas eu vou comprar material de última qualidade, né? De top no mercado, não sei o quê. Se essa aplicação não for feita de forma correta, né? Ou mesmo a mão de obra, ou a orientação, né? De como colocar, o momento de colocar. Infelizmente, o que a gente ouve falar de obras que foi colocado um piso, né? Uma cerâmica, mesmo em revestimento de parede, e depois ter que tirar porque houve uma precipitação por falta de um conhecimento técnico. Então, isso sai muito mais caro, né, Caio? Sai muito mais caro, um erro técnico, né? Por falta de um técnico estar ali. sem dúvidas. Vou dizer assim, esse atropelamento de sequência de obras, né? Essa antecipação desnecessária para tentar ganhar tempo, é um desperdício enorme de tudo, de mão de obra, de material. E o custo vai lá para cima. Muitas vezes, isso é muito comum. O cliente está ali naquela pressa para querer se mudar e manda logo sentar porcelanato e fazer isso e aquilo. Quando vê, bicou porcelanato, arranhou, né, tem que Né? refazer. Isso é muito comum quando não se respeita as etapas de obras. Verdade. Por isso que quando a gente fala em qualidade, a gente não fala só em custo alto, né? Em durabilidade de material. A gente fala em qualidade em estilo, né? Em estética. A gente até fala em qualidade em atendimento, né? A gente começa a Sim, qualidade no processo desde o início, né? No primeiro atendimento do cliente, a gente tem que atender bem. Isso você gera claro, qualidade, né? No processo da claro. gestão da obra. A É, o comunicação com que, o cliente é importante. e o que eu percebo também, que a gente vê também, os arquitetos aqui que têm trabalhado comigo, né? Trabalha com a ergonomia, né? Então, por exemplo, tem todo um conhecimento, né, do conforto, da relação do homem, né, com a casa, né? Então, a altura, por exemplo, né, das bancadas, a altura Sim, dos armários, então, a altura da televisão, é importantíssimo isso, né? Às vezes a pessoa põe no quarto assim uma televisão e põe lá embaixo, né? Eu acho que dói o pescoço, né? Então, quer dizer, são detalhes pequenos, pequenos, é. muitas vezes, mas é um conjunto de detalhes que fazem bastante diferença, né? O arquiteto acho que observa tudo isso, né? A casa tem que ter não só estética, mas tem que ter uma função. Cada ambiente da casa ela tem que ter uma função. E essa função tem que ser claramente observada, né? No quarto você tem que ter. O que é que você faz no quarto, né? Você coloca uma televisão que você falou, pô, você vai colocar uma televisão no nível da cama, vai ficar ruim para ver. Então, são realmente questões que durante o projeto tem que ser pensada em detalhes, né? Tem que chegar uma área da casa que eu acho muito importante ser pensada mesmo com muita calma é a cozinha. A cozinha é um local total de produção. Tem que enxergar como local de produção. Você tem chegada de alimentos, você tem saída de resíduos, você tem preparo, você tem lavagem, você tem local para fazer uma refeição.
Então, tem que ser pensado, não é realmente chegar ali, colocando uma pia aqui, uma janela ali, uma bancada cá, um forno de não sei quantos mil reais, não é assim, tem que ser realmente pensado como essas coisas conversam, como isso se interage com o ser humano, com o usuário, tem que ser pensado nisso. E É a verdade. qualidade também não está vista só aos olhos, né? A gente tem os vícios ocultos na construção, que essa qualidade só vai aparecer aí, esse problema só vai aparecer depois de um ano ou 6 meses, né? Que você nem vai imaginar que foi um erro construtivo. Você vai imaginar, não, é a casa mesmo, é o tempo. Então, isso tudo é um investimento. Quando você se paga uma pessoa profissional realmente capacitada para fazer sua construção, isso tudo você se ganha a longo prazo, né? Não só no início da obra, mas durante as manutenções que você vai ter na casa, você se reduz muito o custo, né? Quando É você verdade. investe no processo de construção. É. E o que a gente percebe que é o seguinte, nós profissionais, a gente tem a vantagem, vamos dizer, em relação ao leigo, de que a gente consegue antever as coisas, a gente consegue planejar no sentido de não deixar a coisa acontecer e depois que aconteceu, que nem você falou, depois de um ano que a pessoa vai ver que ela errou, né? É, Então, a gente tem essa condição de planejar. E o planejado, você economiza. Por exemplo, parte elétrica, como você falou na cozinha, que é fundamental realmente. A elétrica, né? Quando você faz o planejado, você já sabe aonde é o ponto da elétrica que você precisa, né? Se a perfeito. elétrica é 110, 220, se a hidráulica, mesma coisa, né? O duro é quando o pessoal que faz obra não sabe nem onde vai ser a pia, por exemplo, né? E aí estoura, faz a hidráulica de um lado, depois o cliente vai e muda e faz do outro lado, né? Aí tem que rasgar do outro lado. E o pior é quando rasga pilar e viga, né? Isso é um absurdo Aí, que aí é um acontece crime, né? aí, é um crime. Mas isso são falta de planejamento e falta de um profissional que esteja enxergando esses detalhes, né, com antecedência, para que realmente não ocorra essas barbaridades aí. Claro, sem dúvidas, sem dúvidas. E É, faz isso até tudo, a, faz parte da a, gestão, né? com certeza. E controlando essas interferências, né, essas modificações, quando tem um excesso dessas alterações, o prazo aumenta, né? Prazo e custo. Está tudo interligado, né? Não adianta chegar na hora Verdade. que mudança, 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 esqueceu disso, esqueceu daquilo, e quero assim agora. O prazo vai ter que ser aumentado, às vezes, né? Vai ter que ser estendido. Custo, com certeza, aumenta, porque é retrabalho. Quando essa palavrinha ré na frente aí, retrabalho, está pagando 2 vezes. Então, assim, tem que estar realmente controlando, né, é uma gestão, né? Porque você chegar, for deixar fazendo isso, fazendo, fazendo, quando você for ver, o cliente não sabe, mas acabou o dinheiro para terminar a obra. E isso é mais comum do que se imagina, né? Quando se contrata uma equipe direta, como um empreiteiro aí, né, que a menina perguntou acima, né, e ele não tem esse controle de quanto já se pagou de mão de obra e quanto já se pretende se pagar para concluir. É, Chega determinada obra, o cliente, olha, eu não tenho mais como pagar, eu pensei que esse dinheiro ia dar para fazer, você me falou que era tanto, mas a gente chegou é, aqui, aí como é que faz? E realmente é, para a obra, não tem o que se fazer. E o duro é que só vai perceber essa hora, né? No final, quase no final da obra, quando acabou o dinheiro, né? Quer dizer, É, não teve um controle, um andamento, né? Um acompanhamento sim, do orçamento, né? Então, é importante tanto o cronograma físico, né? Que vai dar o prazo, como o financeiro. O cronograma financeiro que você vai vendo mês a mês o quanto vai gastar e ter que sim, acompanhar para que não para chegar no prazo esperado, você está dentro do custo esperado também, né? claro, claro. Agora, você falou de Vá. qualidade, né? Você ia falar alguma coisa? Não, não, pode seguir, tranquilo. É. Você falou também de qualidade. Qualidade é interessante, que tem algum ponto da qualidade que também ela é
muito individual. Ela, vamos dizer, ela depende do estilo de vida da pessoa, né? Então, muitas vezes, a qualidade de vida depende. Por exemplo, se é uma pessoa que gosta, por exemplo, de pomar, por exemplo, né? De um quintal com árvores frutíferas, tal, por exemplo, você vai dar qualidade para ele dessa forma, vai fazer um projeto adequado, né? Que vai ter um custo, um prazo dentro daquilo que ele espera. Agora, se é uma pessoa que espera qualidade de vida, por exemplo, já numa casa que não tenha quintal, quer dizer, muito depende muito, né? Então, é muito relativo, né? Na verdade, é muito relativo, muitas vezes, essa qualidade quando você pensa na qualidade de vida ou do estilo de vida da pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela gosta de esporte, então ela quer ter uma piscina em casa, quer ter uma academia em casa, né? Então, para ela, uma casa com academia é uma casa com qualidade, né? Que vai dar qualidade de vida. E isso é bastante importante a gente também atender isso, né, Caio? Sim, sim, sim. Durante o desenvolvimento do projeto, né, a primeira etapa que se inicia com o cliente é esse levantamento de programa, né, do imóvel. A gente tenta investigar ali com o cliente os desejos e anseios deles, entender a rotina dele, né, quais são os costumes que ele tem, os lugares que frequenta, né? Não só fazer aquela perguntinha básica, você viu alguma foto em alguma revista, algum Instagram, me mande para eu ver a referência. Não é só isso, não é só a estética. Você tem que entender o cliente, saber que no domingo ele quer ficar em casa, na rede, no sofá, vendo o jogo dele e tomando cerveja. Então, é diferente daquele cliente que gosta de tomar vinho, né? É diferente daquele cliente que não bebe nada. Então, Sim. são pessoas que você tem que entender o que é importante para ele, né? A rotina dele, o que é que ele faz no dia a dia. Depois do almoço ele dorme, não, depois do almoço ele trabalha. Uma série de detalhes que vai enriquecer o projeto. Verdade. E isso que eu digo até que é o fundamental, é a gente atender essas necessidades do cliente específico, né? Ele é individual. Sim, Por isso eu tenho 32 anos de profissão, mas nunca repeti um projeto. Nem dá para repetir. nem dá, não dá, não tem É, como. não tem. Apesar que eu já tive alguns projetos que chamaram atenção, já teve gente que falou assim, nossa, eu quero igualzinho aquela casa, né? Mas aí a gente vai conversar, vai ouvir, vai Aham, sentir as emoções ali da pessoa, e a gente vê que ela tem alguma coisa que dá para, vamos dizer, acrescentar naquela casa, sim, né? sim, Ou dá para suprimir alguma coisa que tem, e aí a gente faz uma coisa melhor para ele, né? Então e claro. isso é legal porque ele sai surpreendido, né? Porque ele já gostou de uma casa que a gente fez. E de repente a gente faz uma outra casa específica, né? Para ela, né? Para esse cliente individualizada, né? Específica para Sim, ele, e ele sai muito mais surpreendido e contente, né? Sem dúvida nenhuma, claro. porque é nessa hora que a gente ainda conquista mais o cliente, né? Quando a gente surpreende ele. Sim, sim, com certeza. Quando o cliente se enxerga no projeto, na construção, ele vê ali, pô, pensou tudo que eu gosto aqui. Aí a satisfação é garantida. Tem que surpreender mesmo nesse sentido, de ele se encontrar. É muito comum a gente ter condomínios, né, com casa padrão, com aquela repetição, né? Isso muito Sim, é prédio também, né? Apartamentos são assim, repetidos, né? Pouco pensado para a pessoa, né? E depois as pessoas tentam fazer os projetos de interno, né? Para design e tal. Mas é diferente você pensar realmente em um projeto do zero para aquela pessoa. É diferente. Você sente que a casa está feita para você, sabe? é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. Você como arquiteto, eu como engenheiro, né?
Normalmente, quando nós engenheiros, por exemplo, a gente planeja lá o sistema construtivo, a gente pensa mais, talvez, com certeza, na estrutura, né, nessa parte hidráulica, elétrica e tal. Mas vocês, arquitetos, têm um lado, vamos dizer, vamos dizer, claro, tem essa preocupação também, mas vocês pensam na qualidade mesmo da casa, no conforto, na estética. E nesse momento da estética, o que acontece é o seguinte, o engenheiro, quando ele planeja no início da obra, praticamente, vamos dizer, se a obra tem 1 ano, 2 anos, não tem o que mudar. Agora, na arquitetura, tem muita inovação, né? Tem muitos materiais novos que surgem a todo momento. Então, por exemplo, agora nós estamos em 2019. Com certeza o material que você utiliza agora no final do ano, quer dizer, que tem nas lojas, né? Às vezes, em janeiro desse ano, eram outros, né? Então, de repente, você faz um projeto e aí vem coisas novas, né? A todo momento. E você, então, você não fica preso àquele projeto que você especificou determinado material. Como é que vocês fazem, vocês como arquiteto? Bom, vamos lá. O projeto que eu já entrego com as especificações toda detalhada, né, para o cliente, do que daquele momento. Sim. Um dos grandes problemas que se encontra com essas especificações é a parte de piso e revestimento. Que essas fábricas parecem que brincam com a gente. Que a todo momento tira de linha, lança outra, tira de linha, lança outra. Você especifica o projeto hoje, amanhã ninguém acha mais no mercado essas especificações. Então, o que eu estou fazendo, revestimento, eu não especifico, só especifico quando o cliente, olha, eu vou comprar para colocar na minha casa. Aí eu passo a especificação para ele do que tem no mercado nos dias atuais. Entendi. Fora as outras especificações, é um pouco menos comum isso acontecer. Acontece, mas é incomum. Mas assim, acontecendo um problema de o cliente não encontrar o que está especificado no mercado, naturalmente a gente se revisa essa especificação, encontra um produto que seja adequado para ele e se encaminha, tal, faz essa revisão normal. Mas agora, se for algo pouco, modelo que tem um mais bonito, algo do tipo que o cliente quer mudar, a gente realmente avalia se isso, porque quando por questão de estética, essa solicitação vem do cliente, né? Ah, achei um mais bonito que esse, será que fica bom, tal, isso acontece muito. Realmente, se for algo compatível, a gente já autoriza na obra, na hora, tal, não tem problema. Mas se for algo que vai impactar, a gente realmente olha, não, usa aquele que foi pensado por isso, tal, todo conjunto, que é diferente você chegar numa loja e ver aquele luxo maravilhoso, todo detalhado, lindo, mas não é compatível com sua casa. Né? O Sim. cliente não entende isso às vezes, não tem essa visão. É. Então, para resumir esse assunto, é algo que não está achando mais no mercado, a gente revisa de imediato, não tem problema, procura um similar. É algo que o cliente achou outro mais bonito, a gente avalia também, se for compatível, revisa, se não, segura aí que tem que ser isso mesmo. Acontece também, às vezes, com algumas tendências, né? Por exemplo, cada ano tem uma tendência de cores, né? Por exemplo, Sim. E às vezes vira o ano, aparece uma nova e às vezes o cliente, vamos dizer, às vezes vai na loja, como você falou, ele vê, aí ele gosta daquele outro, aí você muitas vezes tem que, talvez, para poder manter a harmonia, porque é duro às vezes trocar um item, né? Sim. De repente tem uma composição ali, né? Tem um trabalho de composição de materiais variados. Às vezes Claro. o piso, por exemplo, né? Às vezes você coloca um piso, vamos dizer, mais para o lado do bege, vamos dizer, areia, né? E aí a parede ela tem uma tendência de ser uma cor, e aí muda totalmente, aí já não combina mais com o piso. E às vezes o cliente ele só enxerga a parede, ele não enxerga o todo, né? Todo, e aí é um exatamente. trabalho também que, com certeza, que você, arquiteto, tem que
trabalhar aí, né? No sentido de mostrar Saber para o dizer cliente. não para ele entendendo, né? É verdade. É, Porque é difícil mesmo, acontece sim. É uma frase que eu uso quando assim, alguma coisa muito de moda, eu digo, olha, ano que vem você quer usar essa, ano que vem vai estar fora de moda, não vai adiantar nada. Então entendi. é porque é alertar assim, olha, moda não adianta. Se for algo realmente que vale a pena mudar, porque vai ser um diferencial para casa, né? Ok, vamos lá, mas assim, olha, tá na moda isso, tá todo mundo usando, a moda acaba. Ano que vem a moda é outra, você vai querer reformar sua casa toda de novo? Não é bem assim, sabe? É tentar achar argumentos que não vale a pena É, fazer uma mudança. é. E aí, se você pensar bem, você está falando preço, custo e qualidade, porque está mostrando o custo. Às vezes, Sim. de repente, ele enxerga a qualidade ali, mas ele precisa enxergar que tem um custo para isso, né? Porque, de repente, Uhum. depois de um ano, ele vai querer repintar, né? Por exemplo, a casa, né? Ou externo, ou internamente, e isso vai gerar um custo, né? Então, realmente, nós profissionais temos que mostrar isso, né? Quais Claro. são É que, né, a gente tem muito feito piscinas aqui, a gente está numa região quente, como aí também, né? Você está numa Sim. região quente, a gente faz muita Uhum. casa com piscina. E a piscina é interessante porque tem várias formas de você fazer, né? Tem que fazer com alvenaria com azulejo, né? Ou com porcelana. Hoje até com porcelanato ou porcelana. Tem as piscinas de vinil, piscina de fibra, né? E Uhum. aí as pessoas, qual que é melhor? Ué, qual que é melhor depende de cada um que quer, né? Sim. Porque você tem a de vinil, por exemplo, é uma piscina mais barata, só que ela tem mais manutenção. De Claro. repente você precisa trocar o vinil mais vezes, ele pode manchar. De repente, por exemplo, se cair a pastilha, né, de cloro, cair ali, ele pode É. manchar o vinil, aí de repente você quer trocar, não vai ficar tão bonito, tal. Uhum. Então, quer dizer, ele pode ser mais barato o investimento, mas a longo prazo ele vai ter um custo que uma piscina de azulejo ou de porcelanato ou de porcelana, ou mesmo de vidro, de pastilha, ela vai durar muito mais tempo sem nenhum custo, né, de manutenção. Sim, Então, tudo exatamente. isso se remete a esse problema de custo, prazo, né, porque vai ter um prazo para ter esse custo, e que vai dar a qualidade. E a Sim, qualidade ela vai depender de cada um também, do que sim. cada um quer, né? E cada um deseja. Tem gente que não quer, que gosta até do vinil, que gosta de ficar trocando o vinil, às vezes troca de cor, troca de desenho, né? Então, é uma opção, né? É, Agora, exatamente. e assim vai, não só com piscina, com certeza tem também muita gente, às vezes, é interessante quando o cliente, às vezes, é arrojado, não sei qual o nome que vocês dão para aquele cliente que gosta daquelas coisas diferentes, né? Cores fortes e tal, mas ele, depois de pouco tempo, às vezes 6 meses, um papel de parede, eu já tive clientes que veio com aqueles papéis de paredes que são maravilhosos, assim, para você ir num restaurante, você vai num restaurante, você vê, é bonito, mas na sua casa, todo dia, aquilo vira um transtorno. Não é verdade? E aí a pessoa que tem que trocar, Sem depois ela não dúvida. aguenta. Você Sem deve dúvida, sofrer sem com isso, dúvida. né? Ah, tem cliente de todo tipo, né? Mas a gente tem que orientar, né? As coisas, texturas pesadas, cores fortes, isso realmente no dia a dia, você deixar numa casa em excesso, você vai enjoar, vai querer modificar com muita rapidez. Acontece mesmo, é muito comum. É. Eu queria aproveitar, a gente está aí, acho que com em torno de 5 minutos para terminar, porque a live Certo. ela termina com 1 hora. Aqueles aí que me seguem e não seguem o Caio, que sigam o Caio, que você vai ter uma E grande vice-versa. oportunidade para conhecer, né, um arquiteto que é um especialista em gestor de obra. É bastante interessante, porque é uma especialização que, na verdade, até chamo que é uma especialização da pessoa ter uma visão geral, né? Exatamente. Ele é Exatamente. um generalista que, no fim, se especializa nisso, em ver o todo Exatamente. da obra, né? E enxerga o decorrer dela e como controlar ela para que ela seja feita
com a melhor qualidade possível, dentro de um preço e um custo certo. Perfeito. Né? Muito bom isso. Então... Queria agradecer também aí mais uma vez, esse bate-papo aí foi maravilhoso. Acompanho aí seus vídeos no dia a dia de obra, acho muito legal que você leva realmente o dia a dia, né? Você pega ali, aproveita o serviço que está sendo feito na hora ali, apresenta, mostra o operário fazendo. É muito, soma muito para as pessoas que querem aprender, querem entender um pouco mais. Então a gente precisa divulgar esses conteúdos, né? Seu Instagram não tem conteúdo de assim, querer queimar outro profissional ou outro serviço, pelo contrário, você traz bons exemplos de como fazer. Então, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, de divulgação. Acho que soma nesse Brasil que a gente tem aqui, cheio de obras mal feitas, problemas na construção civil. Acho que a gente precisa realmente tomar a frente e fazer um bom trabalho. É isso aí. Eu tento realmente mostrar a realidade da prática, porque é importantíssimo, que, né, eu falo, você ter o conhecimento, ter estudado, de você conhecer a teoria e saber utilizar, aplicar isso na prática, né? Porque não adianta nada você ter conhecimento. Tem gente que sai da faculdade, já vai fazer pós, já vai fazer curso disso, curso daquilo, e ele não pratica. Então, eu até aconselho, se formou, tenta praticar, faz um estágio, fica, né, vai ver alguma coisa prática. E depois, se você gostar de alguma coisa, quer partir para um nicho, quer se especializar, aí eu acho que você vai estar mais maduro para você fazer uma especialização. Perfeito. E o que eu mostro nos vídeos é realmente uma realidade de obra, que às vezes eu acredito que muitos têm medo de mostrar até, porque às vezes a gente mostra situações que diferente, vamos dizer assim, do que a gente aprende. Por exemplo, nós temos seríssimos problemas, estamos num Brasil, nós temos uma realidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, nós temos equipamentos de segurança que são obrigatórios, né? E que tem uma norma para isso. Mas a realidade, eu acredito, de 99% das cidades do Brasil não consegue fazer. Não utilizam, infelizmente, entendeu? Às vezes eu sou criticado, porque às vezes eu mostro uma obra assim, aí tem gente que está sem capacete e tal, porque são casas, né, são residências, que são empreiteiros. Na verdade, eu não tenho o funcionário, eu sou também um gestor, coordenador de obra e um fiscalizador da obra, que eu cobro do pessoal de campo, né? Então... eles não são funcionário meu, porque eu me sinto muito melhor cobrando deles, não tendo essa ligação trabalhística, do que eu ser funcionário meu e ter uma tendência de proteger eles, né, por ser funcionário. Então eu cobro, mas a gente tem que ter um limite. Infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente sabe qual é o ideal, né? Muitas vezes a gente vê a situação de ter... por exemplo, essa semana passada eu postei o pessoal colocando pedras portuguesas, né, no piso, aí o pessoal no chão de chinelo, né, colocando ali sem capacete, tá ali na calçada sentado e batendo na pedra, colocando na areia, né? Perfeito. E aí uma pessoa me criticou, falou, cadê o EPI, né, os equipamentos de proteção? Eu falei, olha, eu estou mostrando aqui a realidade. E não é só a minha realidade, infelizmente, né? Eu sei, a gente sabe o que é certo e como deveria ser. Mas, então a gente até, às vezes ocorre isso, infelizmente, de mostrar situações que não é o correto. Mas eu procuro falar, não deveria ser assim, mas é assim que é. Porque o jovem que sai da faculdade e quer fazer tudo certo, ele não vai conseguir. Se ele for trabalhar em grandes centros, talvez em Salvador, em São Paulo, tudo bem. Mas se vai por essas cidades menores, de 100 mil habitantes para menos, é uma outra realidade. Caio, vai cair a live. Eu acho que vai cair logo. O papo tá bom, a gente vai falando e esquece, né, do tempo aqui, mas... até minha esposa deu um toque aqui. Tranquilo, eu queria me despedir de você, então, dizer que foi muito bom
Tá? Valeu, muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço. E se você estiver aqui na região, passar por aqui, você tem aqui um lar aqui para te receber também, para conhecer a nossa região aqui. Valeu, meu amigo. Salvador está de portas abertas aqui, viu? Vindo aqui, só me falar. E agradecer a todos aí que participaram também, que ficaram lá.